Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. É bem verdade que não sabemos quando será a volta de Jesus. Mas seria possível, através dos sinais que ele mesmo falou, saber o quão perto estamos do fim? Quanto os textos da Escritura Sagrada nos revelam sobre o dia da sua vinda e como ela será? Esses e outros mistérios veremos juntos aqui. Bem-vindo à minissérie Arrebatamento. Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos de volta. Estamos aqui em mais um episódio dessa minissérie Arrebatamento. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, dá uma corridinha lá e assiste, tá muito interessante. Tenho certeza que daqui para frente nós vamos fazer uma jornada de bastante estudo, descobertas, conhecimento, informação principalmente. Hoje nós vamos falar sobre uma palavra que talvez você já tenha ouvido bastante acerca dela, que é dispensação ou dispensacionalismo. É uma palavra relativamente grande e o interessante é que ela tem acompanhado a fé cristã, né? A reformada, a protestante, a fé evangélica já há algum tempo, vamos colocar aproximadamente cerca de 200 anos, né? Em 2000 anos de fé cristã, ela é relativamente nova, então vamos aprender acerca do que é a dispensação ou dispensacionalismo para você entender aonde você se enquadra nesse tipo de crença, se você é um dispensacionalista, se você não é, se você concorda ou não concorda. Esse assunto é fundamental para nós podermos entender tudo que seguirá nos próximos episódios, quando nós vamos começar a analisar o discurso escatológico de Jesus, conforme nós comentamos na aula passada. Então, atente aqui para as nossas informações. Então, veja só, dispensacionalismo. Conforme a gente já mencionou no episódio anterior, os cristãos evangélicos, de uma maneira geral, aí, né, independente da diferença de denominação, eles têm aí cerca de 80% de aceitação pela crença modelo dispensacionalista. Tá? Talvez pelo termo você não conheça de cara o que é dispensacionalismo, mas é muito provável que você seja um dispensacionalista e às vezes nem sabe o que é, né? Então vamos ver algumas formas que talvez você já deve ter tido contato com os ensinamentos dessa doutrina dispensacionalista. A princípio eu só queria mostrar, você está vendo no canto aí embaixo, o Guia Profético para o Fim dos Tempos, ele é da CPAD. Eu tenho um exemplar dele aqui comigo, ele é todo anotado, tem marcador de página. E ele é muito importante porque ele traz as diferenças da doutrina dispensacionalista, os que são milenistas, amilenistas, pré-milenistas, pré-tribulacionistas, pós-tribulacionistas, seja o que for, ele traz a explicação de forma imparcial acerca de todas essas diferenças de crença. Tá? Ele é um guia muito interessante, ilustrado. Ele vai trazer as diferentes dispensações, ele vai trazer os quadros comparativos das crenças, quem são os principais disseminadores. Muito do que eu apresento para vocês aqui está baseado nesse Guia Profético do Fim dos Tempos. Ele tem aproximadamente aí 350 páginas, na verdade ele tem 360 páginas aproximadamente, e ele trata principalmente sobre eventos escatológicos. Eu uso ele como base porque ele é bastante imparcial, ele apresenta os diferentes modelos de crenças, seja dispensacionalista, seja aliancista, ou o que for, para que você, baseado nos textos e argumentos que ele apresenta, se identifique naquilo que você acredita. Eu tenho um outro livro muito bom, que é Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Meyer Pearman. Tá? Eu esqueci de mencionar que o Guia Profético é de Timothy Paul Jones, mas Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Meyer Pearman.
ele apresenta as doutrinas de uma forma generalizada, sobre doutrinas do homem, doutrina do pecado, doutrina dos anjos, doutrina do Espírito Santo, doutrina sobre a segunda vinda de Cristo. Só que eu não me baseio muito por ele, porque como eu também quero te dar as informações e deixar você seguir o seu próprio caminho de descoberta bíblica, este livro especificamente, ele apresenta a doutrina dispensacionalista, pré-tribulacionista e de arrebatamento. Ele já é tendencioso e ele te guia para aquilo que ele acredita, que é crenças como arrebatamento secreto, vinda de Jesus em 2 fases, igreja que não passa pela tribulação, a doutrina da queda de Lúcifer antes do Éden de Adão. Então ele fala sobre terra caótica, ele traz todos esses tipos de crenças dispensacionalistas. Teoria da lacuna ou do hiato, né, que nós já estudamos. Mas para quem segue essa linha dispensacionalista e crê, né, em todas essas doutrinas que também estão presentes na Bíblia anotada de Scofield, esse livro aqui ele explica muito bem essas crenças e ele apresenta os textos que ele entende que melhor dão base para argumentar sobre essa crença. Ele é um livro bastante completo, ele é um livro bem interessante, mas eu vou trazer poucas informações dele aqui, porque ele sempre vai te direcionando para o lado de acreditar que essa dispensação e esse tipo de arrebatamento e vinda de Cristo são as doutrinas biblicamente corretas. Tá? Então eu vou usar um pouco menos ele, mas vou usar bastante o Guia Profético para o Fim dos Tempos. Ele traz uma frase bastante interessante logo no começo do livro, que ele fala que se o seu objetivo ao comprar esse guia é tentar entender e organizar de forma cronológica os acontecimentos dos últimos dias para tentar saber o quando Jesus voltará, de que forma, em que tempo, que dia, que hora, ele fala que se você tem esse objetivo, você vai se frustrar. Porque se você está preparado para a volta de Jesus através do som de trombeta e o corpo glorificado, então não importa que dia, que hora e nem como. Se você está pronto, você vai. E na verdade é isso que importa. Essa é a doutrina básica do arrebatamento. A gente então já se situou acerca de que existe uma crença dispensacionalista, que ela é a maioria esmagadora aceita entre os cristãos evangélicos protestantes, né? Mas vamos ver então provavelmente as maneiras como você já recebeu essa informação e talvez você nem saiba que já tem se alimentado de fonte dispensacionalista. Então vamos lá. Talvez você já tenha tido contato aqui por esse livro que você está vendo aí, Deixados para Trás, do original Left Behind, que é de Tim LaHaye e Jeremy Jenkins. Né? Você provavelmente já teve acesso a um desses livros. Né? A série de livros ela é uma ficção que ela narra os últimos dias na Terra depois do arrebatamento da igreja, né? Conforme uma doutrina desenvolvida no século XIX pelo ministro anglicano John Nelson Darby, que também você já deve ter ouvido falar. Não é Darwin, tá? Mas é Darby. Essa série de livros ela vendeu mais de 70 milhões de exemplares e foi publicada em 34 idiomas. Essa história reúne ficção cristã, ação, suspense com lanches de alta tecnologia no thriller. Tá? Isso dos livros deixados para trás. São ao todo 16 livros que contam de forma fictícia, né, o que teria acontecido na Terra quando os evangélicos eles são arrebatados e eles desaparecem misteriosamente, e esses livros vão narrar a série de acontecimentos que vem na Terra, desde esse arrebatamento secreto até quando Jesus Cristo volta e vence Satanás e o Anticristo. É uma série de 16 livros de ficção cristã. Provavelmente você já deve ter lido algum deles ou conhece alguém que tem esses livros. Se você não teve acesso aos livros, mas o nome ainda te é familiar, talvez seja pelos filmes que foram originados desses livros. Ao todo você tem aí 3 filmes, que são a trilogia original Deixados para Trás. Você vai ter um 4º filme que é Nova Geração, com o intuito de fazer uma espécie de reboot da série. E você vai ter também, olha só, um spin-off, né, de nome Apocalipse, estrelado por ninguém menos do que Nicolas Cage, que já é um filme mais recente, que ele é baseado nesses livros Left Behind, contando também a série de eventos caóticos que acontecem na Terra após, misteriosamente, os cristãos desaparecerem e ficar somente a roupa do corpo ali e ninguém saber o que acontece. Baseado nessas crenças e nessa ficção toda,
Aí que o pessoal começou a desenvolver os adesivos para você colocar no para-choque lá, em caso de arrebatamento, esse carro ficará desgovernado, ou coisas do tipo, né? Você sabe também que existem companhias aéreas nos Estados Unidos, por exemplo, que não colocam piloto e copiloto sendo cristãos para governar o mesmo avião, visto que se de fato um deles desaparece misteriosamente, tem que ter um piloto para o avião não cair, né? Isso é bastante verdade, existe realmente essa exigência nas empresas aéreas, tamanha a crença que os norte-americanos eles têm acerca de um possível arrebatamento a qualquer momento, sendo que as pessoas podem misteriosamente desaparecer. Muito disso é devido ao sucesso dos livros e dos filmes da série Left Behind, Deixados para Trás, de Tim LaHaye e Jeremy Jenkins. Se ainda assim, através dos filmes e dos livros, você não teve acesso a nenhum tipo de informação dispensacionalista, é bastante provável então que você tenha tido acesso à Bíblia de Estudo Scofield. Nós já falamos sobre Scofield em outras oportunidades, principalmente no vídeo Teoria da Lacuna, dá uma olhadinha nesse card que vai aparecer para você. Essa Bíblia de Estudos ela foi publicada em 1909, rapidamente ela se tornou aí a mais influente declaração de pré-milenismo dispensacional, porque as anotações que ela traz, elas já são baseadas principalmente na teologia que vinha sendo ensinada pelo mesmo Darby que nós acabamos de mencionar e vamos falar mais sobre ele, mas foi bastante difundida, estudada e popularizada por Scofield. Scofield também era um grande orador, Scofield também trabalhou em parceria com Moody, que era um outro evangelista também que disseminou bastante o dispensacionalismo. Então, essa Bíblia de Estudo Scofield, você pode ver aqui nessa que está do lado da tela aí, embaixo tem a nomenclatura de Almeida Corrigida e Fiel. Ela é o quê? É uma Almeida Corrigida Fiel traduzida dessa forma, mas que contém as anotações de Scofield sobre determinadas passagens bíblicas. Ele comenta algumas passagens, ele era um defensor da tese da Terra Caótica pré-Éden, ele é um defensor do dilúvio de Lúcifer, que Lúcifer teria caído com os anjos antes do Éden que Deus cria em Gênesis 1, e ele seria a causa da extinção dos dinossauros, como um grande cometa que cai na Terra. Ele também é um defensor do arrebatamento secreto, da volta iminente de Jesus que pode acontecer a qualquer momento, tipo agora, daqui a um segundo. E ele é um defensor também de que a igreja, formada por todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo e o servem, sendo judeus ou não, principalmente gentios, serão poupados e não passarão pelo período da tribulação. Então, provavelmente você já recebeu, através da Bíblia de Estudo Scofield, essa doutrina dispensacionalista que traz essas visões futuristas da teologia também de Nelson Darby. Continuando aqui então, nós vamos ter dispensacionalista pré-milenista. Então olha só, para a gente entender o que é dispensação, eu falei sobre os meios que você pode ter recebido essas informações e eu falei sobre algumas obras pelas quais você encontra informações desse modelo de crença. Mas vamos lá, a dispensação, ela traduz um termo grego que aponta para administração. Então, quando você fala dispensação, você está dizendo também administração. Veja só, isso seria o quê? A forma como Deus trata de maneiras diferentes o povo através das eras ou dispensações diferentes. A grosso modo seria isso, mas nós vamos aprofundar mais. Vamos ver então essa questão da aplicação da palavra dispensação pelo apóstolo Paulo, que é quem mais usa ela. Então veja a seguir. Nós temos basicamente dois textos aí de Efésios. Efésios capítulo 3, verso 2, Paulo vai dizer o seguinte: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, e ele também menciona isso antes, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. O interessante é que um dos pilares da crença dispensacionalista é que Deus faz uma distinção entre o tratamento do Israel físico e terreno, o povo de etnia mesmo, e Deus trataria de forma diferente os gentios.
Deus teria diferentes crenças aí, diferentes formas de lidar com os israelitas, né, os nativos de etnia, e com os gentios, que são os povos que aceitam a Jesus quando os mesmos negam a Cristo, né? Quando os israelitas eles acabam, o povo judeu, rejeitando a Cristo como Messias, e a graça se estende aos povos dos confins da terra, a saber, os gentios. O interessante é que, sendo esse um dos pilares principais da crença dispensacionalista, o texto de Efésios, principalmente no capítulo 3, Paulo está tratando justamente do fato de que os judeus, para quem Cristo veio e de onde Cristo é gerado, né, e os gentios são um povo só. Se você ler todo esse capítulo 3 de Efésios, você vai perceber que Paulo vai dizer, se não me engano, no verso 6, que os gentios eles são co-herdeiros com Cristo. Mas Paulo ali está deixando muito claro que não há diferenciação entre esses povos do plano da graça de Deus. Tá? Isso a gente vai aprofundar no próprio discurso escatológico de Jesus, mas é interessante como num texto onde Paulo menciona as dispensações, o assunto central do texto é justamente a unificação e a consideração por igual de judeus ou de gentios. Então veja que nós temos a palavra dispensação duas vezes aí, né? No capítulo 3, verso 2, no capítulo 1, verso 10. Agora nós estávamos falando de aplicação em grego. Vamos dar primeiro uma olhada em Efésios capítulo 3, verso 2. Nós temos a nossa Bible Hub e aqui você tem o paralelismo, né, grego. Nós temos aqui o paralelismo grego, onde nós vamos ter o mesmo versículo, mas ele vai estar escrito no original grego do Novo Testamento. E aí nós vamos ver a aplicação do texto aí, olha. Tá vendo? Oikonomian é administração. Na Almeida Corrigida Fiel está escrito dispensação, mas do grego original, né? Está escrito assim: de fato você já ouviu falar da administração da graça de Deus que tenho recebido em direção ou em relação a vocês. É o que a gente leu agora há pouco. Veja que no grego você vai ter a palavra oikonomian, que está relacionado à origem da palavra economia. Oikonomia, economia, traduzido aí por administração, entendendo que economia é uma forma de administrar alguma coisa. E aí veja só que interessante, quando você faz a aplicação interlinear, você tem aí o significado da palavra oikonomia. E ele traduz como mordomia. Mordomia, que é o serviço do mordomo, tá? Não tem nada a ver com folga, com preguiça, nem nada. É o serviço do mordomo, que é aquele que serve e administra a casa do seu senhor. Tá? Você vai ver que aí a mesma palavra grega oikonomia. E olha só que interessante, da tradução do verbo do Strong, né? Dicionário Strong, que tantos usam de maneira errada aí. Gestão de assuntos domésticos, mordomia, administração, que é da palavra oikonomos, que é administração, especialmente economia, quando foi trazido para o nosso português. Oikonomos, oikonomia, economia, administração, gestão de assuntos domésticos, mordomia, tá? Então, quando Paulo fala sobre a dispensação, ele está falando sobre a administração. Então, os dispensacionalistas acreditam que Deus administra ou faz a gestão de diferentes povos através de diferentes tempos, de diferentes maneiras. Tá? Efésios 1 e 10. Olha de novo aí, você vai ter para a administração da plenitude das vezes ou dos tempos, né, que a palavra ali é kairon, para reunir todas as coisas em Cristo, as coisas no céu e as coisas preparadas na terra, que a gente já leu ali. E você tem de novo aí a palavra oikonomia, administração, gestão, que é mais uma vez traduzido da mesma forma, tá? Oikonomia, gestão de assuntos. Então veja que dispensação está relacionado diretamente à administração, à gestão, tá? E a tratar de maneira particular. Então, quando você pensa dispensação, pense gestão, administração, que é o contexto original grego da qual Paulo usa isso. Tá? Nós vamos ter, sabe aonde de novo? Se você pensou em dispensação e você pensou em mordomo, você deve ter feito corretamente a associação com os despenseiros. Esse é um termo que para nós não é tão comum, mas isso é muito comum em casas onde você tem as governantas, onde você tem os mordomos, onde você tem aqueles que tomam conta da casa para os seus patrões.
né? Você vê muito isso, quem assistiu já novela mexicana, isso é muito comum, por exemplo, nas pessoas que tomam conta da casa. Eles são responsáveis pela despensa, em saber o que precisa fazer compra, em saber o que precisa manter no estoque. Eles são responsáveis por outros funcionários, eles são funcionários responsáveis por funcionários. E isso aqui era muito comum no contexto do Oriente Médio. Você vai ver que Jesus, em algumas das suas parábolas, ele apresenta os servos que cuidavam da casa do seu senhor, inclusive tendo responsabilidade sobre outros servos. Tá? Quando a gente estiver estudando o discurso escatológico de Jesus e nós entrarmos nas parábolas dos servos, vai ficar muito mais evidente isso e nós vamos poder entender melhor o serviço dos despenseiros. Agora olha só que interessante aqui em 1 Coríntios capítulo 4, versos 1 e 2. Paulo diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Tá? Aqui Paulo separa ministro e dispenseiro, porque são realmente funções diferentes, mas olha que interessante quando você faz a mesma aplicação grega na palavra despenseiro. Tá? Você vai ter aqui, por exemplo, em 1 Coríntios 4.1, né? No 4.2 é a mesma palavra, então vamos olhar só o exemplo do 1. Mas olha aqui, ó, oikonomos. E como é que ele está traduzido aqui quando aplicado a uma pessoa? Comissário. Que é o que? É o mordomo, é o gestor, é o administrador. Tá? E aí você tem a tradução aqui, olha, mordomo. Tá? Oikonomos, que é uma aplicação a uma pessoa da palavra oikonomia, que é de economia. Olha só, um administrador doméstico, um mordomo, um guardião. Tá? Então você ser um dispensacionalista não quer dizer que às vezes você é um despenseiro, mas de fato as coisas têm que ser tratadas no mesmo patamar. Porque aquele que desempenha uma dispensação é um despenseiro, é um que administra, é um que gere, é um que cuida. Tá? E isso é aplicado principalmente àqueles que administram e fazem a gestão das revelações e dos mistérios, no caso desse versículo aqui, como Paulo explica, que aí no verso 2 ele fala que importa que os despenseiros se achem fiéis. Por quê? Para poder transmitir exatamente o mistério que eles revelaram da parte de Jesus. Tá? Então o despenseiro tem a responsabilidade de guardar com fidelidade e integridade o mistério original, a palavra original revelada por Jesus. Então, só a nível de curiosidade, você entender o que é a palavra dispensação e você entender a aplicação pessoal a uma pessoa do que é ser um despenseiro. Tá? Agora a gente vai começar a tratar as dispensações de fato. Tá? Por exemplo, segundo a Bíblia Anotada de Scofield, que nós já falamos sobre ela, dispensação é o que então? É um período durante o qual um homem é provado em respeito à obediência a alguma revelação específica da vontade de Deus. Tá? Eu até vou mostrar para vocês aqui já no guia. Pode ver aí que, por exemplo, Darby ele consegue olhar para a Bíblia Sagrada e encontrar 6 dispensações existentes, enquanto Scofield já identifica 7, e Clarence Larkin trabalha com até 8 dispensações. Isso quer dizer até 8 formas diferentes de que Deus trata os povos através de 8 tempos diferentes, desde o Gênesis até o Apocalipse. Ainda que haja essas divergências de quantidade, uma coisa que todo dispensacionalista concorda é que Deus trabalha de forma particular e distinguível com diferentes grupos de pessoas da história. Bom, se são 6, 7 ou 8 dispensações, eles divergem, mas o que eles concordam é que na Bíblia eles identificam que Deus trabalha de formas diferentes, com povos diferentes, através de eras diferentes. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, pegando mais uma vez o guia, só para você ter um exemplo. Aqui quando nós temos as diferenças de dispensações, nós vamos ver aqui, por exemplo, na coluna das dispensações que Darby encontra na Bíblia Sagrada, ele tem dispensação de Noé, dispensação de Abraão, dispensação de Israel, dispensação dos gentios, dispensação da igreja e dispensação do milênio. Ele separa a Bíblia Sagrada em 6 períodos, onde ele identifica Deus trabalhando de formas diferentes com os povos que viveram nesses períodos. Já você vai ter a coluna de Scofield, onde ele encontra 7 dispensações.
tá? Que é era da inocência, que aí no caso está relacionada antes, né, do pecado do Éden, era da consciência, que é depois que já sabe o que é certo e errado, era do governo humano, era da promessa, que é a partir de Abraão, quando Deus promete, né, que ele vai ter uma grande nação, era da lei, que aí começa um tempo dos juízes e dos reis, era da igreja, que aí é Jesus pregando e espalhando a mensagem para fora dos limites dos judeus, e era do reino, que é fiel a Jesus, você vive com ele e reina eternamente. Tá? Visto essas diferenças, então, nós precisamos estar situados acerca das principais crenças dispensacionalistas. Tá? Apesar de eu já ter comentado, nós vamos voltar aqui com elas, só para você entender se de repente você é um dispensacionalista e se enquadra em alguma dessas crenças aqui. Então as principais crenças, né, dos dispensacionalistas pré-milenistas seria aí a crença na Terra caótica pré-Éden, né, que a queda de Lúcifer teria causado ali o terremoto que matou os dinossauros, por exemplo. Por essa razão eles não seriam mencionados na Bíblia, né, e Noé não teria poupado eles, né, colocando dentro da arca para que tivesse continuidade. Enfim, é uma primeira crença. Uma outra crença, diferentes formas de Deus lidar com o povo através dos tempos, né? Que acredita que para cada tempo e cada tipo de povo e cada era diferente, Deus tem uma administração diferente, né? Uma terceira crença aí, Deus tem propósitos e promessas diferentes quando se trata em Israel e igreja. Aqui um dos pilares mais fortes é que eles tratam com distinção a forma que Deus trata com Israel e a forma que Deus trata com a igreja, visto que Israel ainda tem contas a acertar com Deus, né, numa tribulação futura, por ter rejeitado a Jesus como Salvador. Tá? Uma outra crença, Jesus volta secretamente antes da tribulação para buscar os salvos, né? E aí, culminando nisso, seria a crença do arrebatamento, que ele é invisível para os salvos, e ela se dá em duas fases. Jesus volta numa fase que ninguém vê, mas todo mundo ouve a voz dele, é transformado, e aí depois com esse povo que desapareceu e encontrou com ele nos ares, ele volta de forma visível. Né? Seria aí uma terceira vinda de Jesus, então? Dizem que não, que é uma vinda só em duas fases. Mas nós vamos falar mais sobre isso em outros episódios específicos. Tá? Uma outra crença, o Espírito Santo ele é retirado da terra com os arrebatados. A igreja sobe para encontrar com Jesus nesse arrebatamento secreto, invisível e a qualquer momento, e o Espírito Santo sobe com a igreja para entregar a noiva para o noivo, e aqui eles fazem uma analogia, uma tipificação, né, do dispenseiro, né, do mordomo Eliezer, quando leva Rebeca de encontro a Isaac. Também vamos falar sobre isso, mas é uma crença também dispensacionalista. Tá? Uma outra crença, na tribulação, né, aqueles que ficarem, que não forem arrebatados, alguns vão se salvar sim, só que ao preço do quê? De entregar a própria vida e morrer, né, não negando a Jesus e negando a marca que a besta colocaria na fronte, né, da cabeça ou na mão. Então, é uma das crenças também, que ainda vai haver salvação, mas a preço de sangue na tribulação. Aqueles que forem mortos, não negarem a Cristo e rejeitarem a marca, serão mortos durante a tribulação e se salvarão. Tá? Aqui, claro que é a grosso modo. Quem acredita nessas crenças, quem ensina elas, sabe que elas são muito mais aprofundadas e usam lá os textos que segundo eles, são base suficiente para defender essas crenças, mas aqui eu estou enumerando em tópicos. Tá? O propósito aqui é nós estudarmos aprofundadamente o arrebatamento. Tá? Mas como ele está totalmente relacionado a dispensações, é importante nós acreditarmos o que é a dispensação, o que a dispensação ensina e o que os dispensacionalistas acreditam através dessa doutrina, para nós podermos então fazer um estudo comparativo em relação ao que a Bíblia traz de informação sobre o arrebatamento. Tá? E aí nós vamos conhecendo os principais disseminadores. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar muito claro que nós vamos apresentar essas pessoas que identificaram essas dispensações e ensinaram e passaram isso adiante. O intuito aqui é só apresentar para você as pessoas que pegaram e sistematizaram essa doutrina, que em algum momento começaram com ela e fizeram anotação e ensinaram. O intuito aqui não é denegrir ninguém, não é chamar ninguém de herege, de falso profeta, não é fazer acusação e nem nada. Eu vou apresentar as pessoas, vou apresentar as informações que se tem acerca deles. Se você acredita
neles ou não, se você acha válido o ensinamento ou não, é por sua conta. Eu também não vou me posicionar aqui acerca se eu concordo ou discordo, tá? O meu posicionamento ele vai ser nos próximos episódios, quando eu estiver apresentando os textos que Jesus fala acerca das últimas coisas, trazendo ali complementos do apóstolo Paulo, de João, de Pedro, tá? Então não vou me posicionar aqui, eu vou contar a contribuição que eles têm, mas fica a seu critério você entender se o que eles estão dizendo é válido, é bíblico, não é bíblico, e as motivações que cada um tem aqui para ensinar essas doutrinas. Então, o meu intuito aqui não é denegrir essas pessoas, nem dizer que ele é isso, aquilo outro, tá? Primeiro vamos só apresentar, fica a seu critério entender ou aceitar aquilo que eles dividiram com os outros cristãos. Então, o primeiro de todos aí que nós vamos mostrar, não necessariamente está em ordem cronológica, tá? Mas vamos aí tentar traçar um caminho, o que não quer dizer também que um desses tenha influenciado diretamente os outros que aparecerão. Existem alguns assim que realmente conviveram, que partilham de algumas coisas em comum que eles acreditam, mas muitos divergem demais entre eles mesmos, tá? Então nós não vamos dizer que esse influenciou aquele, que aquele foi influenciado por esse, mas é fato que alguns conviveram sim e concordam em alguns pontos e discordam de outros. Então vamos começar aí com Francisco Ribera. Ele é um dos primeiros e principais disseminadores, né, do dispensacionalismo, né? Foi um padre jesuíta espanhol, conhecido como El Padre Ribera, né, um doutor em teologia. Ele era confessor, né, na paróquia onde ele trabalhava, era responsável pela parte das confissões, né? Ele fez uma interpretação profética do livro do Apocalipse, no qual o milenarismo, né, o reino do milênio, se mistura com a história e a profecia, né, segundo o qual o anticristo reinará durante os últimos 3 anos e meio da nossa era. Isso aqui você já deve ter ouvido falar, né, que é a divisão da tribulação entre tribulação, que são 3 anos e meio, e grande tribulação, que são mais 3 anos e meio, ao todo 7 anos de tribulação, que é baseado nas profecias das semanas de Daniel. Ok? Então, a princípio, Ribera ele é um defensor dessa crença. Ele fez essa interpretação do Apocalipse. Ribera percebeu também, olha só, que os judaico-cristãos eles viam o domínio católico como sendo o anticristo. Então ele criou e disseminou a teologia, por exemplo, olha só, de que Nero ele era o anticristo temporâneo, né? E no futuro seria um ateu carismático líder mundial. Só que a igreja não estaria aqui para sofrer a perseguição desse líder. Então, dessa forma, ele cria aí uma espécie de teologia da recompensa pela vigilância. E aí ele começa com essas explicações todas, de que a igreja não vai passar pela tribulação, de que o anticristo ele vai ser para os infiéis. E ele acaba criando essa ideia da iminência, do arrebatamento a qualquer momento, de que Deus pouparia seu povo, de que Deus não deixaria que a sua noiva sofresse nas mãos de um ateu líder mundial que viria no futuro, a saber, o anticristo. Tá? Então ele cria aí uma espécie de teologia da recompensa pela vigilância, que é o que os evangélicos acreditam na sua grande maioria até os dias de hoje, de que a igreja não passa pela tribulação, de que Deus vai poupar e de que a iminência é uma vigilância sabendo que Jesus volta em qualquer momento. Então isso faz com que o cristão esteja mais alerta e pregue o evangelho com mais afinco. Bom, seguimos aqui. Ribera ele cria que, com exceção dos primeiros capítulos, os eventos registrados no Apocalipse se relacionavam a um período futuro aí de 1260 dias literais. Você também já deve ter ouvido falar disso, né? Quando uma personalidade anticristã, que segundo ele não era o Papa, que era o intermediador de Deus na Terra, né, seria recebida pelos judeus, né, que é algo que se crê até hoje também, né, de que o anticristo ele vai primeiro ser aceito entre os judeus, vai fazer o tratado de paz ali, né, entre os muçulmanos e os judeus, né? E aí essa personalidade, essa pessoa, essa figura, ela seria entronizada num terceiro templo, que seria reconstruído, e ele perseguiria a igreja, a saber, os gentios, né? Quando depois, lá no final, ele se rebelaria e entraria em guerra contra o próprio Israel. Olha só, ao posicionar o anticristo no futuro, né, como um evento que ainda virá a acontecer, Ribera ele ajudou a desviar de Roma a desaprovação protestante. Então, a partir do momento que ele pega a interpretação do Apocalipse de Daniel
e ele faz essas interpretações e dissemina essa ideia, ele faz o quê? Ele tira o alvo das costas do Papa. Então ele faz com que o catolicismo seja tirado um pouco de evidência quando as pessoas entendem de que o Papa era o anticristo, como se acreditava na época de Ribera, né? E olha só que interessante, a sua posição foi prontamente adotada por inúmeros estudiosos romanistas, incluindo o cardeal Robert Bellarmine, que é o mais notável e polêmico jesuíta aí. E nós vamos ver agora que é Robert Bellarmine, né, um cardeal italiano. Ele concordou com a obra de Ribera, tá? Não quer dizer que ele foi influenciado, mas quer dizer que ele teve acesso a essa obra e concordou com tudo que ele ensinou de fato, né? E ele escreve então aqui, ó, Polemic Lectures Concerning the Disputed Points of Christian Belief Against the Heretics of the Time, que seria mais o que? Seria leituras polêmicas concernentes aos pontos disputados da crença cristã através das heresias do tempo, né? Ou das heresias através do tempo. Seria basicamente isso, é o nome da obra que ele escreve. E os escritos dele afirmavam o quê? Que Paulo, Daniel e João, eles não tinham nada para dizer sobre o poder papal. Que tudo aquilo que eles fazem referência acerca do anticristo, né, o abominável da desolação, o homem da iniquidade, nada tinha a ver com o Papa, né? E aí ele acaba fazendo com que a escola dos futuristas, né, que é desse pessoal que cria igual Ribera, que o anticristo era um evento bem lá no futuro, ele acabou ganhando aceitação geral entre os católicos. Então muitos católicos começaram a disseminar o mesmo ensino e aplicação de dispensação futurista que Robert Bellarmine, que também era de Francisco Ribera. Eles foram ensinados que o anticristo era um único indivíduo que não governaria até o final dos tempos. E aí nasce o futurismo jesuíta, né? Então as crenças são bem parecidas, né, de Bellarmine e de Ribera, de que o anticristo era um indivíduo que ainda se levantaria, né, lá no futuro, muito carismático, teria a aceitação dos judeus, ele entraria no terceiro templo, e ele faz menção às cartas de Paulo aos Tessalonicenses, né, que o abominável da desolação, ele entraria no sagrado e sentaria no trono, exigiria ser Deus, usurpar o lugar de Deus. Basicamente, é essa crença futurista de Bellarmine e de Ribera. E aí nós temos também Manuel Lacunza. Aqui começam algumas pequenas diferenças na dispensação, que escrito em espanhol sob o pseudônimo de Juan Josaph Ben-Sta, né, que é um pseudônimo que Lacunza usou para que não identificassem ele, né? Era muito comum que alguns escritos mais polêmicos fossem assinados por pseudônimos para não identificar de cara quem era o autor. Ele escreve um livro muito interessante que teria muita importância no futuro, que é La Venida del Messias em Glória e Majestade, que seria a vida do Messias em glória e majestade. Esse livro marcou o decisivo ressurgimento da tradição pré-milenista, que foi deixado um pouco de lado pela visão futurista, né, disseminada pelos que nós mencionamos agora há pouco. Esse livro dele abordou, olha só que interessante, a corrupção dentro do sacerdócio católico romano. Teve a sua primeira impressão na Espanha em 1812, antes de ser abolido pela Inquisição Espanhola. E aí o livro dele foi perseguido, né? Mas ainda assim o livro encontrou um modo de chegar na Inglaterra em 1816 e foi parar nas mãos de Edward Irving em 1826. Então, Lacunza ele já vai na contramão, por exemplo, do que Ribera e Bellarmine fizeram, que era tentar desviar o foco do sacerdócio romano. Lacunza já faz o contrário, ele denuncia a corrupção no sacerdócio. E isso era muito importante entender, porque há uma falácia das pessoas de que já se matou muita gente, fez muita guerra em nome de Deus, em nome de Cristo, mas na realidade, tanto os cruzados, quanto outros exércitos, quanto qualquer povo, fazia isso em nome do sacerdócio, porque eles é que detinham a Bíblia. A Bíblia, os escritos, os pergaminhos não eram acessíveis às pessoas. Então aquilo que eles diziam que entendiam da revelação e passavam para os outros, eles faziam. Ninguém tinha acesso. Então esses poucos eruditos aqui, eles quando tinham acesso, né, à luz de velas ali aos pergaminhos e aos escritos, então eles faziam as interpretações e disseminavam elas e ensinavam aquilo que eles estavam interpretando. E aí você vê que mesmo sendo abolido esse livro de Lacunza, ele deu um jeito de chegar na mão de Irving na Inglaterra. Lacunza ele proferiu aí um ataque contra a Igreja Católica Romana, acusando os teólogos de empregar milhares de outros sentidos que não o literal na sua interpretação da Bíblia e demonstrar desprezo pelos judeus.
né? Ele cria que o povo judeu não era uma árvore totalmente ressequida e incapaz de florescer novamente, sendo apenas boa para o fogo, mas que estava destinado por Deus a desempenhar um grande papel no mistério da vinda do Messias. Então veja que aqui já está bem mais próximo da crença dispensacionalista protestante, né, ou evangélica, as interpretações bíblicas de Lacunza. Né? Eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas provavelmente, se você estiver assistindo algum tempo depois de que eu gravei ele, já vai ter provavelmente no meu canal aí um vídeo falando sobre essa transformação, né, essa romanização da igreja cristã, que é uma série que eu estou planejando aí, que vai falar sobre muita coisa, as profecias de Daniel, da mudança dos tempos, a maneira como Constantino ele acaba mexendo com a estrutura e o formato da igreja, e tudo isso vai estar nesse seriado aí que está muito bom, que ele é basicamente aí a história da formação da igreja dos gentios como se conhece até a igreja romana, tá? Falando dos escritos de Lacunza, falamos que o livro dele, né, A Vinda do Messias em Poder e Glória, chega na mão de Edward Irving, né? E Edward Irving ele cria, né, no retorno iminente de Cristo, a prometida restauração de Israel, né? E essa crença dele ganhou proeminência a partir de quando ele publica um livro, A Babilônia e Infidelidade Prenunciada, né? A escatologia de Irving, né, pré-milenista, ela se manteve aí como a única e maior influência sobre seu pensamento, né? E é claro que isso tem um pouco a ver com o que ele recebeu de informação do livro, né, The Coming of Messiah in Glory and Majesty, que é o nome em inglês do livro que Lacunza tinha escrito e que foi abolido pela Inquisição Espanhola, mas segundo o próprio Irving, esse livro acendeu a alma dele e impulsionou ele a liderar um movimento chamado restauracionista, que também tem como base a restauração de Israel como povo, né? E aí nós temos, depois de Irving, não necessariamente em ordem cronológica, John Nelson Darby, que talvez seja um dos mais famosos disseminadores dessa escatologia dispensacionalista, pré-tribulacionista, pré-milenista, né, da qual nós estamos nos referindo. Então Darby, ele conhecia a obra de Irving, mas ele não faz referência sobre Irving nem Lacunza nos escritos dele quando ele está ensinando essa teologia. Há de fato similaridade entre eles, né, particularmente com relação à restauração de Israel. Ele também fala bastante sobre a apostasia da igreja, né, que tem uns aí que falam que a apostasia da igreja é o afastamento, a retirada da igreja, mas a apostasia do grego está muito relacionado à rebelião ou até deserção e separação no contexto de rompimento, tá? Ele também fala muito sobre o tempo dos gentios, né, que é a dispensação da graça através de Cristo, que nós vimos agora há pouco. Eu mostrei o quadro das diferentes dispensações de Darby e de Scofield, né? E ele fala sobre o retorno físico de Jesus à Terra. E isso é uma promessa que de fato está na Bíblia, que Jesus fisicamente pisaria novamente no Monte das Oliveiras. O próprio anjo vira para os apóstolos e fala: porque olhais para o céu, o mesmo Cristo que viste subir dessa forma há de descer, né? E Jesus ele sobe em corpo, porque ele é ressuscitado em corpo físico. Então isso aqui é bastante aceitável, porque de fato é o que a Bíblia fala, né? Só que a gente não deve se surpreender quando, por exemplo, você pega diferentes estudiosos da Bíblia, com tradições escatológicas diferentes, né, que chegam a conclusões parecidas. Por exemplo, falando sobre dispensação, você pode acreditar no arrebatamento em uma fase ou duas, secreto ou visível, seja como for. O que de fato todo mundo concorda é que vai ter um arrebatamento, e que Jesus de fato vai voltar, e que os salvos de fato serão transformados, os mortos de fato serão ressuscitados. E isso é o que nós chamamos de doutrina essencial, tá? Então não é nenhum problema que, ainda que eles divirjam em algumas coisas, tenham pensamentos parecidos, né? E olha só, o detalhado esquema dispensacional de Darby foi muito disseminado, influenciando figuras, por exemplo, como Scofield e até Tim LaHaye. Nós vamos falar sobre eles, como por exemplo o nosso famigerado Cyrus Scofield, da qual nós tanto falamos da Bíblia de Referência Scofield, né, publicada em 1909, que ela se tornou muito rapidamente a mais influente declaração do pré-milenismo dispensacional, tá? Então olha só, como nós já tínhamos falado antes, a Bíblia de Referência Scofield, através das anotações que Scofield traz, ela tem informações sobre aqueles vários tipos de crença que nós vimos agora há pouco: terra caótica,
teoria da lacuna, a queda de Lúcifer, né, a extinção dos dinossauros, a distinção entre Israel e igreja. Tudo isso, por exemplo, serviu de base para a teoria do hiato, né, a teoria da lacuna, que Pember ele ensina acerca do que teria ocorrido numa terra, né, mineral ou caótica antes do Éden. Que ele fala que é lá que o texto se refere que Lúcifer caminhava sobre pedras afogueadas, né, que ali havia os espíritos desencarnados, e ali houve a rebelião, e ali surgiu, né, originou-se os primeiros demônios, que foram os primeiros rebeldes, essa coisa toda, né? Tem o card aí da teoria da lacuna, você pode assistir lá depois e saber um pouco mais acerca disso, mas muitas dessas concepções em base são devidas às anotações da Bíblia anotada de Scofield, que é um grande disseminador da declaração pré-milenista dispensacional. E aí nós já estamos chegando mais nos nossos tempos, né? Nós temos aí o Tim LaHaye. Lembra que nós falamos dele logo no começo, quando mencionamos os livros e os filmes Left Behind, né, deixados para trás? Olha só o nosso querido Tim LaHaye, né? Faleceu recentemente, né, em 2016. Ele serviu como pastor em Pumpkin Town, Pickens County, no Colorado, Igreja Batista em Minneapolis até 1956, Scott Memorial Baptist Church, fundou a Christian Heritage College, ajudou a estabelecer Instituto para Criação e Pesquisa em El Cajon, né, com Harry Morris. Em 77 ele recebeu um doutorado em Ministério do Western Seminary, né, o Seminário do Oeste. E olha só, em 1995 ele estreou a série de 16 livros Left Behind com Jerry B. Jenkins, né, o famoso Deixados para Trás, num total de 16 livros, que em 2005 fizeram com que ele fosse nomeado, olha só, um dos 25 evangélicos mais influentes da América pela Time Magazine ou somente a revista Time. Tá? Então esse senhor simpático, Tim LaHaye, através da sua obra Left Behind, tanto nos livros quanto nos filmes, foi nomeado um dos 25 evangélicos mais influentes da América. Então, com certeza, a forma com que ele explicou a dispensação e os últimos eventos através da ficção dos seus livros, ele acabou ensinando e disseminando de forma muito mais abrangente a dispensação, pré-tribulacionismo, pré-milenismo, volta secreta de Jesus, anticristo, marca da besta, entre tantas outras informações que se tem acerca dessa crença dispensacional. Tá? E nós temos aí Hal Lindsey, que também é um grande disseminador. Né? Ele é um escritor evangélico americano, ele ainda está entre nós, ele nasceu em 1929, mas ele ainda é vivo, né? Nesse ano em que vos falo, 2022. Ele é um sionista cristão, ele é um dispensacionalista, lógico, né? Por isso que ele está nessa lista, e um apresentador de televisão. Ele escreveu uma série de livros apocalípticos muito populares. Né? O best-seller mais conhecido deles é The Late Great Planet Earth, que é a agonia do grande planeta Terra. Ele é um livro que está mais ou menos na mesma linha dos livros de Tim LaHaye, que ele tem o intuito ali de apresentar e narrar os fatos, não agora como uma novela fictícia, mas ele vai contando acerca dos fatos que ocorrem após o arrebatamento da igreja e como a Terra se desenrola com aqueles que ficaram aqui na Terra. Né? Ele não é uma ficção, mas ele é uma explicação de sequência de eventos e acontecimentos. Né? E aí, por exemplo, ele fala que o Apocalipse, ou o tempo do fim, né, ele incluindo o arrebatamento secreto, ele era iminente, e ele é muito importante no meio evangélico, porque Hal Lindsey é muito focado em interpretar as profecias da Bíblia, das últimas coisas, e identificar elas através dos acontecimentos dos nossos tempos. E aí, à medida como as profecias vão se cumprindo, Hal Lindsey vai dizendo que isso faz com que esteja cada vez mais perto a volta de Jesus, visto que não resta muito mais o que se cumprir. Por isso ele é um dos que pregam a iminência, a surpresa ou o arrebatamento repentino e inesperado de Jesus Cristo a qualquer momento. Então Hal Lindsey é um dos mais disseminadores dispensacionalistas pré-tribulacionais e pré-milenistas dos nossos tempos até os dias de hoje. Então esse episódio foi para te apresentar essa crença que existe das dispensações e das formas diferentes de Deus agir através dos tempos, com diferentes povos que tinham diferentes necessidades. Tá?
Lembrando que esse episódio não tem o intuito de atacar ou dizer que é certo ou errado, e nem dizer que esses homens e essas obras que foram mencionadas nesse episódio são heresias ou coisas do tipo. Tá? Isso é algo que nós vamos estar apresentando nos próximos episódios do discurso de Jesus e comparando o que o Senhor fala na Bíblia Sagrada com aquilo que é ensinado baseado nas interpretações e em todo o conhecimento que esses homens obtiveram através das suas interpretações e de um recurso que estava disponível no momento em que eles fizeram esses estudos. Tá? Eu espero sinceramente que você tenha gostado. Os vídeos têm esse teor mais histórico e de informação e de instrução, e eu desejo sinceramente que você esteja comigo nos próximos episódios aqui, continuando essa jornada de conhecimento. Se não for te incomodar muito, desde já eu peço que você clique aí no curtir para dizer para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. Peço também que você se inscreva no canal, ative o sininho com as notificações, para que o YouTube te avise quando tiver vídeo novo e você não perca nada para continuar com a gente estudando, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Tá? Tão certo quanto esse ar que nós respiramos é a volta de Jesus para buscar a sua igreja.